Visão de águia, é verdade, Grazi. Visão de águia. Bom, hoje a gente vai fazer a Paraxá 2, tá? Que é a de Noa. E a Paraxá 2, ela vai de Gênesis 6, 9 até Gênesis 11, 32, tá? Mas como a gente já leu, né, toda essa Gênesis, então a gente vai ler a outra parte da Haftorá, que é Isaías 54, 1, até Isaías 55, 5. Então, vamos lá? Se alguém puder ler para nós, eu agradeço. Isaías 54, do 1 até o 55, 5. Eu posso ler. Pode ler, Patrícia? Muito obrigada. 54, 1 até o 55, 5. Isso. Diz assim: Canta, ó estéreo, tu que não deste a luz, irrompa em canto e clama em alta voz, tu que não entrastes em trabalho de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e permita-os estender as cortinas de tuas habitações. Não faça de forma restrita, alonga as tuas cordas e fortalece tuas estacas. Portanto, tu transbordarás para a direita e para a esquerda, e tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas. Não temas, porque tu não serás envergonhada, nem tu serás confundida, porque tu não serás envergonhada. Portanto, tu esquecerás a vergonha da tua mocidade e não lembrarás nunca mais a desonra de tua viuvez. Porque teu Criador é teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e teu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra será ele denominado. Porque o Senhor tem te chamado para uma mulher abandonada e aflita em espírito e uma esposa da mocidade, quando foi rejeitada, diz teu Deus. Durante um pequeno momento tenho eu te abandonado, porém, com grandes misericórdias eu te recolherei. Em um ímpero de ira, eu escondi minha face de ti durante um momento, porém, com eterna bondade terei eu misericórdia de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Porque isto é como as águas de Noé para mim. Porque, como eu tenho jurado que as águas de Noé nunca mais deveriam se estender por sobre a terra, então tenho eu jurado que eu não estaria furioso contigo, nem te repreenderia. Porque os montes desaparecerão e as colinas serão removidas. Contudo, minha bondade não se afastará de ti, nem o pacto da minha paz será removida, diz o Senhor, que tem misericórdia de ti. Ó tu, afligida, arrojada com tempestade e não consolada, eis que tuas pedras com belas cores eu irei colocar, e porei teus alicerces com safiras, e farei tuas janelas de ágata, e teus portões de carbúnculos, e todos os teus limites de agradáveis pedras. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Em justiça tu serás estabelecida. Tu estarás longe da opressão, pois tu não temerás, e longe do terror, porquanto ele não se aproximará de ti. Eis que eles certamente conspirarão, porém sem mim. Quem quer que se reunir contra ti cairá, por amor a ti. Eis que eu tenho criado o ferreiro, que
que aviva as brasas no fogo e que produz ferramenta para o trabalho dele. E eu tenho criado o devastador para destruir. Nenhuma arma que é forjada contra ti prosperará. E toda língua que vier a se levantar contra ti em juízo, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça deles é proveniente de mim, diz o Senhor. 55, 1. Ó, todo o que está sedento, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde vós, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão? E seu trabalho naquilo que não o satisfaz? Escutai-me diligentemente e comei aquilo que é bom, e permiti que as vossas almas deleitem-se com a gordura. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e vossa alma viverá, e eu farei um pacto eterno convosco. As infalíveis misericórdias de Davi. 55, eu estou no 13, né? 4. Eis que eu tenho dado por uma testemunha para os povos, um líder e comandante para os povos. Eis que tu chamarás uma nação que tu não conheces, e as nações que não te conhecem a ti correrão, por causa do Senhor teu Deus e povo, e pelo Santo de Israel, porque ele tem te glorificado. Louvado seja nosso bom Pai. Glória a Deus, aleluia. Que capítulo maravilhoso. Alguém quer comentar, gente, sobre esse capítulo? Lembrando que a gente vai fazer um paralelo com Gênesis. Ximena, aqui no capítulo 54, quando fala da cidade, tudo que o Senhor vai redimir, aí dá para lembrar que ele está falando de Israel também, né? E também dá para lembrar que ele está falando do povo dele, né? Que vai ser redimido, lavado com sangue. O que eu entendi foi isso, né? Que ele vai, tudo que a gente está passando, tudo que vai acontecer, as desgraças, montanha, tudo que vai mudar, mas no fundo, no fim, ele vai se compadecer de todos nós e nós vamos morar com ele, né? E aqui o que eu achei mais interessante é que no 54:13, que todos os filhos serão ensinados por Adonai. A gente terá grande paz e retidão serão estabelecidos. Então, depois, no fim de tudo, o Senhor vai nos ensinar, a gente vai ouvir da própria boca do Senhor aquilo que ele sempre quis ensinar para todos nós, né? Para a gente poder seguir todos os mandamentos dele e ser feliz na eternidade, foi o que eu entendi aqui. E ele vai conseguir tirar toda a tristeza, toda a amargura e tudo que fizerem contra nós, como estão pretendendo fazer, nada vai prevalecer, né? A gente vai passar por um momento de grande tribulação, mas a gente sabe que no fim o Senhor vai estar do nosso lado. E aqui no 55 ele fala da água, né? A água é Yeshua, né? Que é a nossa água viva, a pedra angular de tudo, e mesmo que a gente não tenha nada, não tenha o que comer, o que vestir, a gente pode ter a certeza que o Senhor vai estar, com a sua graça e sua misericórdia, ele vai nos ajudar. Como a Sara falou, não adianta a gente estar em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do planeta, que se não for a misericórdia e a graça do Senhor, nos alcançar, nada, tudo poderá acontecer com aquele que não tem a graça do Senhor. Mas quem tem a graça, quem tem a palavra, quem tem a água viva, o Senhor vai guardar em qualquer lugar, em qualquer canto do mundo, né? Foi o que eu entendi. Glória a Deus, aleluia. Muito bem. E em comparação com o que a gente leu de Noé, né, da história de Noé, o que vocês acham aqui que tem em paralelo com a história de Noé? De quem que está falando da mulher estéril lá no 54:1 e também falando sobre Noa, né, no 55. O que vocês entenderam? O paralelo. Quer falar, Sandrinha?
Se quiser, eu falo, então. Vamos lá. Quando ele começa falando sobre a mulher estéril, tá? Ele está falando sobre Jerusalém de cima, tá? Por quê? Porque era estéril. Lembra, Sara? Era estéril, a mulher de Abraão. Mas era o filho da promessa. Então, pode gritar. Irrompa canções e grite de alegria. Por quê? Porque aquela que não tinha filhos, agora vai ampliar o espaço da sua tenda. Porque vai ter uma grande multidão de filhos. Uma grande multidão. Tá? Então, o que foi prometido para Sara? Foi prometido para Abraão o quê? Filhos como a areia do mar, filhos como as estrelas do céu, né? Por quê? Porque agora o nosso marido é Yeshua. Olha lá no 5, 54, 5. Pois o seu marido é o seu Criador. Adonai Tsevaot é o seu nome, e o de rei vai vir rei. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Quem é o Deus de toda a terra, o Santo de Israel, o Redentor, o Salvador de todos? Yeshua. Ele chamou a gente de volta. Ele chamou a gente como uma esposa que estava abandonada e afligida de tristeza. Agora não mais. Não mais. Por quê? Porque ele tinha escondido a face de um povo, mas agora, pela graça eterna, ele teve compaixão. E agora, pela aliança de paz que ele fez lá com Noa, desde o princípio, agora não vai ser mais removido por meio de Yeshua. Então, essa graça, essa misericórdia vai alcançar a todos os que estão nele, em Yeshua. E aí, quando você falou, Sandrinha, do 54:11, da cidade que será estabelecida em pedras, de fundamentos com safira, janelas de rubis, portões com granadas, muros de pedras preciosas, é a Nova Jerusalém, está lá em Apocalipse 21, quando o descreve. Quem são essas pedras preciosas que são os fundamentos da igreja? Os 12 apóstolos, lembra? Eles são os fundamentos. Quando a gente estuda Apocalipse 21, eles são os fundamentos da igreja, da Nova Jerusalém. E a pedra angular é o nosso Senhor e Salvador. E essa aliança não pode ser destruída, não pode ser destruída. Então, ninguém pode nos acusar de nada se estamos em Yeshua. O acusador não tem poder sobre nós, porque nós somos dele, comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, não adianta ele querer acusar-nos, porque os servos do Deus eterno herdarão tudo. E a recompensa da retidão procede da justificação pela fé em Yeshua. Por isso que fala, né, que quem estiver sedento, venha. Quem quiser beber da água da vida, venha. Faça uma aliança comigo, não é isso que ele fala? Eu farei uma aliança eterna com vocês. E desfrutam da gordura. Lembra que a gordura no antigo Israel, quando ia fazer a oferta de paz com Deus, a gordura, ninguém podia comer a gordura. A gordura pertencia a Deus, era queimada na oferta queimada. Por quê? Representa o melhor, né? Então ele fala agora, ó, agora ele fala, desfrutem da gordura da terra. Por quê? Porque agora vocês estão em Yeshua, agora vocês estão justificados, vocês vão ter do bom e do melhor. Na onde? Na Nova Jerusalém.
Procurem por Deus enquanto ele está disponível. 55:6. A gente não leu, mas clame por ele enquanto ele está próximo. Aonde que a gente vê isso? Lá no Novo Testamento. Por quê? Porque enquanto a luz do mundo estava conosco, e está conosco por meio da graça, procure por ele enquanto pode ser achado, porque daqui a pouco não mais poderá. E quando a gente vê a Gênesis, até o capítulo 11, quando vai falar sobre que Noa andou com Deus, que Noa significa descanso, tá? Que Noa teve filhos e filhas, tá? E Deus abençoou eles para serem frutíferos, lembra? Ou seja, a mesma coisa que Efraim, frutíferos, que multiplicassem, que levassem a luz para a terra. E quando ele fez o arco na nuvem, que era o arco celeste, que era exatamente a aliança que nós estamos vendo aqui em Isaías, a aliança de Deus com a humanidade também. Quando ele plantou uma vinha, ou seja, a vinha, a videira, representa a Israel espiritual de Deus. E Cristo é a videira verdadeira, né? Quando a gente viu isso, quando a gente viu que os filhos de Cã foram amaldiçoados, no entanto, a tenda de Shem, todos habitarão debaixo da tenda de Shem. Olha lá Isaías falando mais ou menos isso, que olha, amplie o espaço na sua tenda. Por quê? Porque haverá, estenda as cortinas da sua morada. Por quê? Porque haverá uma grande multidão de filhos. Pois você se espalhará para a direita e para a esquerda, está lá no 54:3. E seus descendentes possuirão as nações e habitarão nas cidades desoladas. Ou seja, olha aqui, falando novamente, que Shem, todos habitariam debaixo da tenda de Shem. Tudo isso vai se interligando. A tenda de Deus habitará com a humanidade, lá em Apocalipse também. E quem que nos cura, que nos liberta, que não há mais tristeza nem dor, porque todas as coisas passaram. Por quê? Porque estamos em Yeshua. Essa é a promessa. Então, nele, debaixo da tenda dele, debaixo da tenda de Shem, nós habitamos em segurança, nós descansamos. Capítulo 11 fala ali que a rebelião acontece. Infelizmente, Babel é feita pelo espírito maligno de Nimrod, e o próprio Deus desfaz essa conspiração, e assim como ele vai desfazer no final de todas as coisas. E aqui também no 55 diz, né, que o ímpio abandone o seu caminho e a pessoa má seus pensamentos e retorne para Adonai. Para quê? Para que ele tenha misericórdia de você. Retorne para o nosso Deus, pois ele perdoa de fato. Então, aqueles que estão se rebelando, se eles se arrependerem e voltarem para Deus, procurarem por ele, enquanto ele pode ser achado, eles podem obter o perdão dos seus pecados. Agora, a gente tem a outra parte, que é lá na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, Mateus 24, do 36 ao 44. Mateus 24, do 36 ao 44.
Se alguém quiser ler, é bem pouquinho. Eu leio. Tá bom, Claudinha, muito obrigada, minha irmã. De nada. Do 36. Mas naquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E com e, desculpa, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o souberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e outro deixado. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Bom dia, Drica. A paz, minha irmã. E aí, o que vocês podem dizer sobre o que a gente leu da história de Noa, sobre Isaías, fazer um entendimento, vai. Vocês podem dizer qual a relação de Mateus com Gênesis? O que Jesus estava querendo dizer aqui? Eu acho que ele está querendo dizer que vai ser a mesma coisa que vai acontecer, né? Como todo mundo zombava de Noé que estava construindo a arca, que demorou tantos anos construindo, todo mundo achava que não ia acontecer, que todo mundo vivia comendo, bebendo, farreando, fazendo tudo que era errado, até que Noé entrou na arca, né? E todo mundo pereceu. E vai ser, eu acho que a mesma coisa como está acontecendo agora, né? Ninguém quer saber de nada, todo mundo com a sua vida, todo mundo não tem tempo para Deus, todo mundo não tem tempo para a palavra, estão comendo, bebendo, farriando, acho que está pior do que da época de Noé, e de repente o Senhor vai vir, né? Vem e vai acontecer a mesma coisa da época do dilúvio, né? Só que agora, quando o Senhor vier, vai ser o pior, né? Porque aí vai ser o fim para todo mundo, né? E quem está no Senhor, como Noé, os remanescentes que o Senhor deixou na arca, Noé, as esposas e os filhos, né? Nós vamos ser os remanescentes que vamos poder estar junto com o Senhor. O que eu entendi foi isso. Exatamente. Sarinha, você quer comentar? Eu vejo de outra maneira, mas também trazendo para os dias de como Noé. Casavam-se, bebiam, zombavam, né? Mas eu consigo olhar para essa passagem imaginando, eu gosto muito de entrar na história, né? Imaginando Noé dentro da arca, né? E aquele povo correndo atrás da arca, tentando, igual de filme, cara. Então, eu vejo como grande tribulação, porque Deus deu o livramento para Noé, Noé estava dentro da arca, né? Não foi fácil, porque, gente, claro, óbvio que Noé deve ter ouvido os gritos daqueles que zombavam, né? Porque
não encheu de uma vez, né? Demorou, tipo, vamos colocar aí uns 40 minutos, que seja, né? Supondo, para poder encher, né? Até que a arca começasse a flutuar. Então, acredito sim que muitos tentaram sim arrombar a arca. Grande tribulação, isso que eu vejo. E quem era a arca? Quem é a arca? Yeshua. Ele estava na arca, né? Bela, você quer comentar? Essa reflexão aí da Sara me fez lembrar também aquela questão do mar, né? O mar veio e tomou aquele povo. E o mar significa o quê na Bíblia, né? As nações, né? Então tudo está bem ligadinho mesmo. Gente, a gente estudou que Noa significa descanso. A arca foi o meio que Deus trouxe a salvação daquela família, 8 pessoas, um remanescente, literalmente, que verdadeiramente andou com Deus naquela época, porque todo o resto estava completamente, vamos pôr assim, cuidando só das suas vidas sem Deus, né? Hoje, nós entendemos que a nossa arca, o nosso descanso é Yeshua. Então, nós que estamos nele, aliançados com ele, nós não seremos dos que dormem. Porque quando Yeshua fala aqui, olha, o dia, a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, apenas o Pai. Porque ele estava aqui em carne. Ele estava esvaziado da glória. Tá? Então, por isso que ele falou que nem o filho sabia. Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, que é o que acontece hoje, casando-se, sendo dado em casamento. E isso também é uma referência às religiões, tá? São casamentos com esposas totalmente mulheres, tá? Que, vamos pôr assim, estão adulteradas. Então, são casamentos falidos, e eles perdendo tempo com isso, comendo e bebendo nessas igrejas, porém, não o pão vivo, não o pão puro, não o pão sem fermento, não o vinho puro, sem azeite, tá? Eles estão lá comendo, bebendo, literalmente, somente para a carne e não para o espírito. Se casando com essa religião prostituída, a grande meretriz, a prostituta, e sendo dados em casamento, tá? Porque quando você, vamos supor, você tem um filho, uma filha, e você participa de uma religião falsa, e você dá a sua filha para essa religião falsa, essa filha está sendo dada em casamento para uma religião completamente idólatra, tá? Até que veio o dia em que Noa entrou na arca, representando aqueles que andam com Deus, que estavam com Deus, eram um com Yeshua, e eles não perceberam nada. Como que vai estar a igreja prostituída? Como ela está hoje prostituída? Fala para mim. Eles não estão percebendo nada. São pobres, cegos e nus. Eles acham que eles têm vestes. Eles não têm vestes. Eles não têm
olhos para ver. Eles estão completamente cegos. Eu vou só acabar meu raciocínio e eu deixo vocês comentarem, tá? Então, eles não percebem nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Arrastou. Será exatamente dessa forma quando o Filho do Homem vier. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Aí tem as interpretações. Peraí, tem alguém querendo participar que não está aqui. Ah, Eliane, tadinha, peraí. Shalom, a paz, minha irmã Eliane. A paz, irmãs. Bom dia. Então, bom dia. Então, aí vem várias interpretações de que vai ser no dia do arrebatamento. Só que, tá? Aqui está falando que 2 homens estarão no campo. Eles seriam arrastados. Um será deixado, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão lá no trigo, uma será levada e a outra deixada. Portanto, fiquem alertas. Uns falam que isso é o arrebatamento da igreja, tá? Porque quando o Filho do Homem vier, ou seja, o Filho do Homem, quando ele vier, o que fala o Apocalipse? Todo olho verá. Todo olho verá. E lá em Tessalonicenses fala o quê? Que as pessoas, né? Num piscar de olhos, serão arrebatadas. Porém, entretanto, todavia, quem ficou na terra, dentro da arca, protegido, que não aconteceu nada com eles, que eles não morreram no dilúvio, foi a família de Noa, não foi? Pois é. E os outros morreram. Os outros morreram no dilúvio. Portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia em que o Senhor virá. E, de fato, a gente não sabe. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria sua casa ser arrombada. Portanto, vocês também precisam estar sempre prontos. Como que tem que ficar um filho de Deus? Pronto. Como que Noé ficou? Pronto. Porque Noé, depois dele ter acabado de fazer a arca, ele ficou aguardando o Senhor, a vontade do Senhor. Pronto. Porque ele fez exatamente assim como Deus mandou. Exatamente assim. Ele obedeceu todas as instruções de Deus e aguardou a vontade de Deus. Ele não sabia o dia, ele não sabia a hora, ele não sabia nada. Ele guardou o que ele tinha para guardar na arca, que eram os animais. Tinha 3 compartimentos. E aí, gente, lembra que eu falei? Os 3 compartimentos não significava a Trindade. Significava primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. E quando você para pensar nisso, e você vê com outros textos da Bíblia, você vai entender que o Senhor, ele vai vir. Nós, que não somos dos que dormem, vamos estar atentos, não vamos deixar que a nossa casa seja arrombada, estaremos prontos com as vestes brancas, o sangue do Cordeiro, porque o Filho do Homem virá em uma hora que as pessoas não esperam. Mas nós sabemos que está próximo. Está muito próximo. Então, eu penso, agora eu vou falar eu
eu penso, Ximena, tá? Porque tem a teoria de que vão ficar deixados na terra, e tem a teoria de que um será levado, arrebatado, e o outro será deixado. Eu penso que esse texto está falando que quando o Filho do Homem voltar, quando ele vier, está falando sobre a volta de Yeshua, e que sim, nós seremos arrebatados. E agora eu estou falando eu, Ximena, tá? Eu. Quando eu leio isso aqui, eu falo que um será deixado no campo e um será levado. Arrebatamento. Porque está falando sobre quando o Filho do Homem vier. Está falando sobre Apocalipse, que todo olho verá. E que o Filho do Homem vai voltar. E ele vai pegar aqueles que são dele, e o resto vai perecer. Agora, respeito a opinião de quem acha que vai ficar na Terra somente aqueles que não morreram, tá? Respeito. Mas a promessa que Deus deu para os filhos, para a igreja, foi de arrebatamento em glória. De um corpo não perecível, mas de um corpo incorruptível, assim como nosso Senhor e Salvador. Então, eu creio no arrebatamento, assim como está em Tessalonicenses e Apocalipse, falando sobre o dia do Senhor, a volta de Yeshua, tá? Respeito a opinião de outras pessoas e outros entendimentos, mas não consigo enxergar isso aqui. Não consigo ver que esse texto está falando sobre ficarmos aqui na Terra. Porque quando você pensa na arca, você pensa no descanso de Deus, você pensa na primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. É isso que você pensa. Então, eles vão ser arrebatados, estão dentro da arca, que é Yeshua, estando aliançado com ele. Agora eu vou deixar a Sara falar, e depois a Eliene, tá? Porque as meninas tinham levantado a mão primeiro. Pode falar, Sarinha. Não, eu também penso dessa forma. Eu não acredito em milênio aqui na Terra. Eu não acredito em nada que seja aqui nessa Terra. Eu acredito que vai ser tudo destruído pelo fogo. Mas eu também vejo que a grande tribulação, quem é tirado é o ímpio e não o justo. Eu acredito que nós seremos arrebatados antes da ira para experienciar o casamento com Cristo. Eu posso estar errada, mas eu penso assim. Dela, você quer falar? Será que a Isa está podendo falar, né? Eu acho que ela estava aquela hora. A Eliene? Irmã, a irmã, assim, eu sei que a gente não pode acreditar nele, mas o Daniel Mastral, ele fez um vídeo falando que o arrebatamento e a grande tribulação vai começar em 2027. O que a irmã acha? Bom, Eliene, a grande tribulação, conforme um vídeo, até que a Sara postou hoje, eu já tinha pensado sobre isso, tá? Já tinha comentado com as minhas irmãs, que nós estamos nos últimos 3 anos e meio. No meu entendimento, Eliene, presta atenção, no meu entendimento, eu sou falha, tá? Igual qualquer pessoa, mas eu falo que eu entendo que nós estamos nos últimos 3 anos e meio, tá? Por conta da figueira, por conta de Israel, 1948, nós estamos há mais de 70 anos pós a Israel ser fundada pela ONU, tá? E até 80, a profecia diz que é até 80, e 80 é 2028, tá?
Então, eu acredito nesses últimos 3 anos e meio, e o Jared Kushner acabou de fazer uma declaração em vídeo que já foram 3 anos e meio. Ou seja, se ele falou que já foram 3 anos e meio, então nós estamos nos últimos 3 anos e meio, ou seja, nós estamos entrando nessa grande tribulação, onde o profeta Daniel disse que seria o final. E lá em Tessalonicenses também diz que quando estiverem pedindo paz, não haverá paz. Porque aí é que vem a repentina destruição. Nós estamos vendo isso acontecer exatamente agora. Exatamente agora, tá? Então, para mim, quer confirmação maior do que esse acordo sendo feito, Trump sendo considerado o salvador, né? O que fez a paz, uma falsa paz, tá? Então, tudo isso, profeticamente falando, eu não vejo outra coisa senão nós nos últimos 3 anos e meio. Para mim, é isso. Fica testificado totalmente no que tudo que as profecias estão falando. A Grazi falou para mim ler Apocalipse 3:10. Como eu não sei de cor, vamos ver aqui que... Eu sei, foi ela me mandou, assim que eu tive o sonho, assim que eu acordei, eu vi lá a mensagem da Grazi. Você tem guardado a minha palavra, portanto, eu te guardarei da tribulação que está para vir sobre a terra. Sim. Para pôr à prova os que habitam na terra. Grazi, eu tinha feito uma busca quando estava saindo aquelas profecias sobre dia 23 de setembro, na festa das trombetas, em que muitas crianças sonharam que dia 23 de setembro elas sonharam que seria o arrebatamento dos santos, né? E eu ainda até falei lá no grupo, falei assim, gente, será mesmo? Porque esse texto fala que Filadélfia vai ser guardado. Ainda mostrei outros textos para vocês lá em Daniel, em Sofonias, né? Vocês lembram que eu mandei lá no grupo? Assim, gente, eu acho que está tão próximo à vinda de Yeshua que a gente não tem nem noção, porque quando fala sobre a parábola das 10 virgens, elas estavam o quê? Dormindo. As 10 estavam dormindo. As 10. E aí vem o amigo do noivo e grita: o noivo está chegando. Então elas se levantam e as que têm azeite vão com o noivo. As que não têm, ficam. E quando elas vão lá bater na porta e falar, deixa a gente entrar, o que ele fala? Não conheço vocês. Não sei quem vocês são. A mesma coisa. Senhor, Senhor, não fizemos tantas obras em seu nome? Afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Então, nós estamos tão próximos que a gente não consegue nem dimensionar o quão próximo nós estamos da volta do nosso Senhor e Salvador. Mas será um evento em que todo olho verá. Todo olho verá. Não vai ser secreto, não vai ser arrebatamento secreto, mas sim todo olho verá. E aí a igreja de Filadélfia, que é aquela que estava correta, que recebeu só elogios, obedeceu a mensagem, não desonrou Yeshua, guardou os mandamentos, essa sobe. É isso que eu penso também. Aqui, na volta, no dia do Senhor, que é o que a gente acabou de ler aqui em
Mateus. Mateus. Quer falar mais alguma coisa, gente? Deixa eu só contar para vocês aqui que eu tô saindo. Gente, eu tenho andado na rua, não tem condições. Eu tenho tido a experiência de estar sendo arrebatada. Não foi uma, não foi duas e não foi 3 vezes. Eu ando conversando na rua com Deus o dia todo, né? Esses crentes doidos, mas Senhor, tá, mas Jesus e tal. Gente, eu tava no Rocio, voltando do trabalho, minha amiga saiu correndo na frente igual a louca. Eu falei, eu não vou correr. Vou ficar de boa, vou pegar o próximo comboio. Gente, aquilo foi, meu corpo começou a ficar arrepiado, eu comecei a sentir a presença de Deus. E foi como se, de fato, eu tivesse sendo arrebatada. Foi ontem à noite, quando eu fui levar meu cachorro, até que o povo estava olhando para o céu, né? Antes, quando eu coloquei o pé na rua, eu senti como se meu corpo estivesse sendo tomado à força. E eu tenho sentido isso já faz alguns dias, do meu corpo sendo tomado à força. Olha, eu espero mesmo ser arrebatado, em nome de Jesus. Tomara a Deus, em nome de Jesus, que todas nós aqui possamos estar com as vestes limpas, né? E de pé, quando o Filho do Homem voltar, com as lamparinas cheias de azeite, para que realmente a gente possa ser guardado, porque nós guardamos o mandamento e honramos o nome de Yeshua. Pois é. E eu acho que a paraxá de hoje, que fica para nós, diante de tudo isso que a gente leu, primeiramente, andar com Deus, como Noé andou, estar aliançado com Deus por meio de Yeshua, entrar na arca e descansar, crendo em Deus que no dia do dilúvio, ou seja, no dia da volta de Yeshua, aqueles que estão aliançados neles, estão descansando nele, estão aguardando dentro da arca um remanescente, esses possam ser guardados pelo Senhor quando ele voltar. Então, tudo que a gente precisa entender desse capítulo, dessa paraxá de Noa, é a gente não se desviar da fé, não, de maneira alguma, se desviar do caminho, da verdade da vida, estar debaixo da tenda de Shem, Hashem, que é o nome sobre todo nome. A gente estando debaixo da tenda dele, andando com ele, aí sim, aliançados com ele, nós obedecendo ele, porque quem ama ele obedece os mandamentos. Aí sim a gente pode estar descansando, aguardando e clamando pela volta de Yeshua, que ele pediu para a gente apressar a sua vinda. Como? Em oração e súplica. Em oração e súplica. Quanto mais orarmos pela volta de Yeshua, quanto mais orarmos uns pelos outros, para que possamos estar com as nossas vestes limpas, embranquecidas, nos corrigindo, nos limpando cada dia mais, nos santificando cada dia mais, porque sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. E sabe o que eu acho interessante? Que quando eu vejo as pessoas que tiveram sonhos com o arrebatamento, todas elas falaram uma experiência bem, bem interessante, sabe? Eu nunca tive com o arrebatamento, não. Mas uma coisa muito... Em todos, eu identifico isso em todos os que eu já assisti, tá? Umas falam que subiram. E que foi uma coisa assim... muito triste. Por quê? Porque ela subia e via os outros que ficavam. Que foi o que a Sara disse, né?
que quando a arca estava partindo, porque o próprio Deus tinha fechado a porta, e a porta da graça vai ser fechada, e aí não adianta, porque a hora que houver o arrebatamento, as pessoas vão ver as pessoas subindo, e vão falar, Senhor, e eu? Imagina o desespero de quem ficar. Assim como foi o desespero de quem ficou para fora da arca. Mas não tem mais jeito. Fechou. Fechou. A porta da arca fechou. E todas as pessoas, mesmo aquelas que sonharam ficando, se sentiram desesperadas. E aquelas que sonharam que estavam partindo, se sentiram também um certo desespero. Por quê? Porque os seus entes queridos não estavam subindo. E eu acho que Deus deixa elas verem isso e testificarem isso justamente para que tanto elas possam se santificar cada dia mais, buscar a santidade cada dia mais, orar por isso, para se santificarem, quanto para que elas avisem aqueles que precisam se santificar. Porque quem de nós se acha correto? Foi igual eu falei ontem, né? A gente não se acha mesmo. Quanto mais a gente tem o Espírito Santo de Deus, menos a gente se acha provável de participar disso. Por quê? Porque a gente consegue enxergar as nossas falhas, os nossos defeitos todos os dias. Quem não consegue? O ímpio. O ímpio é orgulhoso, soberbo, blasfemador, desobediente. Agora, quem quer se santificar cada dia mais, a gente quer obter o quê? A gente quer ser como Yeshua foi. A gente vai conseguir? Não. Você é perfeito? Nem eu. Mas tem que chegar muito próximo. Tem que chegar. Sem santidade, ninguém vai ver Deus. E aí, tem até um texto bíblico, eu não sei se vocês lembram, se vocês lembrarem, vocês falam aqui. Eu vou procurar aqui agora. Ser perfeitos. Texto bíblico. Como eu sou muito ruim de decorar texto, como eu falei para a coisa hoje, para a Sandrinha hoje. Aqui, ó. Está em Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Esse é o convite de Jesus para nós. Sede perfeitos, como é o vosso Pai que está no céu. Por quê? Você acha que vai subir quem está com as vestes sujas? Você acha que vai subir? Eu não acho. Eu não acho nem que eu fico falando assim, ó, eu toda vez fico falando Maranata e Yeshua, eu falo assim, meu Deus, mas se Jesus vir hoje, será que eu estou pronta? Entende? Entende? Que é isso? Então, vamos nos limpar cada dia mais, vamos nos santificar cada dia mais, vamos orar, orai e jejuai. Hoje eu vi um vídeo também falando sobre... Deixa eu só coisar aqui. Porque senão ele não carrega, e se ele não carregar, ele vai cair essa conexão. Um vídeo sobre Yeshua, né, convidando os apóstolos a orar, porque estava chegando a hora dele. E os apóstolos dormindo. Nós estamos dormindo, gente. Nós estamos dormindo. É triste, mas nós estamos dormindo. As noivas prudentes e tolas estavam dormindo. Os apóstolos, chegando a hora, Yeshua
pedindo para eles orarem, e eles estavam dormindo. Então, vamos pegar isso para nós e vamos colocar isso como um propósito para nós orarmos mais, para que nós possamos nos santificar mais, que diminua a carne e aumente o espírito. Ler mais a palavra de Deus e se aproximar mais de Deus, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Coloquem isso como objetivo. Eu não sou santa, vocês não é. Se nós não estivermos cada dia das nossas vidas, observando, examinar a si mesmo, não é para mim examinar o irmão, é para examinar a mim mesmo, para ver se erro, aonde eu estou errando. Salmo 139. Senhor, esquadrinhe meu coração e veja o que há de mal em mim, me mostre para que eu possa me corrigir. É isso que a gente precisa orar, para que a gente possa estar com as vestes limpas, de pé, com a cabeça erguida, aguardando e clamando a volta de Yeshua, porque ele está prestes a voltar. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Que Deus seja convosco. Amo vocês em Cristo. Oro por vocês. Orem por mim. E que a gente seja verdadeiramente uma igreja fiel, uma Filadélfia do nosso Senhor Jesus. Fiel. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus Deus abençoe. Amém. Deus